E é isso que Paulo vai falar aqui em Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Muitas pessoas, todas as pessoas que estão na face da terra hoje, elas estão vivas, porém, ao mesmo tempo que estão vivas, também estão mortas, né? Parece um paradoxo, mas não é. Embora vivos fisicamente, as pessoas desse mundo, todos os homens, eles estão mortos espiritualmente. Esse é o estado natural da humanidade. Os mortos que caminham. The Walking Dead. Você já assistiu essa série? Quem já assistiu, levanta a mão. O que significa? The Walking Dead, a palavra em inglês, significa os mortos que andam. Então, quando você estava no mundo, eu quero te dizer que você era que nem aqueles zumbis do The Walking Dead. Você era como um morto que andava. Olha que situação deplorável. Quando você chegar na sua casa, abra ali a Netflix e olhe naquela série e olha a situação deplorável daqueles zumbis que estão apodrecendo enquanto andam. Assim é o estado do homem sem Deus. E assim era o nosso estado antes que Deus nos resgatasse de lá e nos alistasse para o seu exército. Louvado seja Deus. Esse era o nosso estado. The Walking Dead, os mortos que caminham. Mas a única coisa que a gente fazia era caminhar, nada mais. Como os zumbis daquela série, a gente caminhava como vivos, porém totalmente mortos. Um morto, vou te falar uma coisa aqui. Um morto ele não raciocina, um morto ele não vê, ele não ouve, ele não sente cheiro, ele não sente toque, ele não fala. O que um morto faz? Nada. O morto não faz absolutamente nada porque ele está morto. E essa é a situação do homem natural aí fora. Como o homem está? O homem está morto. Então Deus vai lá. Então, se eu for lá e pregar para o homem morto, o que ele vai fazer? Nada. Nem sequer ele vai prestar atenção naquilo que eu estou ouvindo, ele nem sequer vai ouvir o que eu disse para ele. Por quê? Porque ele está morto. Então essa é a situação de muitas pessoas aí. Estão mortas em seus delitos e pecados. E essa era a nossa antiga situação antes de Deus ter misericórdia de nós. Olha que coisa maravilhosa. Não éramos capazes de estarmos voltados para aquilo que é espiritual. Um morto espiritualmente falando, ele é incapaz de compreender as coisas de Deus. Ele é incapaz de sentir e perceber a sua própria perdição. Ele é incapaz de ouvir o chamado divino pela pregação do Evangelho e de desejar aquilo que é do alto. Você conhece alguém assim? Alguém que é incapaz, você prega, parece que não acontece nada, porque ele está morto. E ele não tem capacidade por si mesmo para vir, para responder, para sentir, para desejar, para querer, porque ele está morto. E o que o morto faz? Absolutamente nada. Agora vamos para o motivo dessa morte. Por que essas pessoas aí fora estão mortas? E por que nós estávamos mortos? Aí que está a questão. O que causou essa morte espiritual? O que está lá no atestado de óbito dessas pessoas e no nosso antigo atestado de óbito? Está lá, causa da morte, delitos e pecados. Misericórdia. Oh, Deus teve misericórdia de nós. Causa da morte, morto em seus delitos e pecados. Essas duas palavras, delito e pecado, elas querem significar a mesma coisa. Elas significam a transgressão da lei de Deus, a iniquidade. Ele usa duas palavras, não só uma, para tentar reforçar a grandiosidade da nossa iniquidade. Como era grande os nossos pecados, como eram
numa montanha bem alta. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E recebem o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Tanto agora, a morte espiritual, como um dia a morte física, e logo na sequência a morte eterna, que é a morte verdadeira. Então, a pessoa que está aí no mundo, e nós também estávamos nessa condenação, hoje ela está morta espiritual, amanhã ela estará morta fisicamente, e depois de amanhã ela estará morta eternamente. Olha a gravidade disso. Olha que gravidade. Olha que coisa séria. Tem um trecho do livro que eu separei aqui que fala sobre isso. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original, da comunhão com Deus, e se tornaram mortos em pecados, ou seja, inteiramente corrompidos de todas as faculdades do corpo e da alma. Ou seja, eles estão com a mente corrompida. Como eu vou falar para alguém que sofreu uma lavagem cerebral? Né? Não tem como, ele não vai me entender. Por mais que eu use todos os argumentos, as faculdades intelectuais, o corpo, a alma dele, tudo dele está corrompido. Agora eu te digo, diante dessa situação horrível, desesperadora, o que o homem pode fazer para escapar dessa? Se você está prestando atenção, você vai saber. O quê? Nada. O que o morto faz? O morto não faz nada. É isso que o homem natural pode fazer por si mesmo. Absolutamente nada. O que ele pode fazer para impedir a sua perdição? Nada. Porque está morto, e o morto nada pode fazer pela sua própria situação. O homem, ao cair no estado do pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que o homem natural, que não é o espiritual, que hoje somos, inteiramente avesso ao bem e morto no pecado, é incapaz, pelo seu próprio poder, de se converter ou se preparar para isso. Aí Paulo prossegue. Em outro momento, ele diz no verso 2: nós andávamos assim como eles. Hoje nós somos soldados, hoje é bom estar aqui batendo continência para Cristo. Mas noutro tempo, ele diz no verso 2, outrora nós andávamos como eles, mortos que andam segundo o quê? Segundo o curso desse mundo. Você vê que os zumbis, eles andavam lá no The Walking Dead, tudo em um só curso, onde um ia o outro ia. Da mesma forma éramos nós. Verso 2 de Efésios 2. Nós também andávamos como mortos vivos segundo o curso desse mundo. Olha que coisa. Nós andávamos como mortos vivos seguindo o curso desse mundo, conforme o proceder do mundo, desta era de trevas, conformados à imagem desse sistema atual que está regendo o mundo que vivemos. E ele continua dizendo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás e seus demônios. Ou seja, o que ele está querendo dizer em bom português? A gente andava do jeito que o diabo gosta. Eita! Ele está querendo dizer em bom português, a gente andava do jeito que o diabo gosta. Esse era o jeito que a gente andava. Olha que coisa. Guiados por um espírito, não o Espírito Santo, mas por um espírito de rebeldia, que agora atua nos filhos da desobediência, diz o apóstolo Paulo. Quem são os filhos da desobediência? São os filhos de Adão. Quem é filho de Adão aqui? Todo mundo. Então, todos os homens, os filhos de Adão, desobedeceram à semelhança de Adão, e não são guiados pelo Espírito Santo, mas são guiados por um espírito de desobediência. Calma aí que já vai melhorar. Estou falando só do problema, já vem a solução. No verso 3 ele prossegue: andávamos segundo as inclinações da carne. Ou seja, fazíamos apenas o que a carne queria. Nós não tínhamos vontade própria,
não é? Nós éramos levados pelos nossos instintos. O zumbi ali na série era levado pelo instinto, pelo cheiro daquela pessoa que está viva para devorá-la. Da mesma forma, nós éramos guiados pelas inclinações da carne. A carne dizia para eu ir para esse lado, eu ia. Para ir para aquele outro, eu ia também da mesma forma. Aquilo que a carne queria, que os pensamentos sugeriam, era aquilo que consequentemente o meu corpo ia fazer, porque eu já não tinha mais vontade própria quando eu andava lá fora. Sem qualquer possibilidade de resistência. Se eu pegar um cadáver aqui, tirar ele daqui, botar ele ali, ele nada pode fazer. Era isso que o pecado fazia comigo e com você. Ele pegava você e fazia você aqueles bonequinhos para brincar. Botava você ali, aqui, fazia o que queria. E você nada podia fazer diante dessas coisas. Então ele pegava o seu cadáver espiritual, porque você, a pessoa que está no mundo, ela é morta em seus pecados e delitos. Ou seja, ela é um cadáver. Então ela pegava o seu cadáver, o cadáver que é você, espiritualmente falando, e levava para onde queria. E com o seu corpo satisfazia todos os desejos desenfreados da carne. E você nada podia fazer. E eu nada podia fazer. Até porque isso já fazia parte da nossa natureza. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, é algo inerte, é algo que já faz parte de mim. Não é algo que eu adquiri durante a caminhada, mas que eu já nasci assim, né? Então ele está falando o seguinte: o pecado não é apenas algo que eu pratico, algo que me domina, mas é algo tão sério que faz parte de mim já. É algo que não foi adquirido com o tempo, mas que eu já nasci pecador, e por isso eu continuo a pecar e continuo sobre o domínio do pecado. O pecado faz parte do homem, não é apenas algo que ele pratica. O homem está tão morto que se ele disser aí que quer parar de pecar, ele não consegue. Por quê? Porque ele está morto e o pecado faz dele o que quer. Agora, e como consequência disso, quando eu nasci, eu já nasci pecador. E como consequência, o apóstolo Paulo diz que eu já nasci um filho da ira. Ou seja, a ira de Deus já nasceu sobre mim. Quando eu nasci, eu já estava debaixo da ira de Deus. O que é a ira de Deus? Deus não se ira que nem a gente ira, não. Eu me iro, quebro tudo, faço uma bagunça, e é uma ira pecaminosa. Porém, a ira de Deus é uma ira santa. É a justa indignação de Deus com as pessoas que fazem aquilo errado. Então, Deus é justo. Então, ele se ira com aquilo que é errado. Então, a ira de Deus, diz o Paulo em Romanos 1, se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, estávamos debaixo da ira de Deus, da justa indignação de Deus pelo nosso pecado. Esse era o nosso estado. Condenados, sem força, sem condição, capacidade de mudar a sentença que já foi dada, condenados, mortos, acabou. Sem nenhum dos 5 sentidos. Hoje eu falei que você tem os 5 sentidos. Você fala, você ouve, você sente, você cheira. Então, você espiritualmente falando também era assim. Só que o contrário. Você era surdo, porque era incapaz de ouvir o chamado de Deus. Mudo, porque não podia responder ao chamado divino. Era incapaz de ver a porta que está diante de você, que é Cristo Jesus, a porta de salvação, inclusive também o seu próprio pecado. Ou seja, vamos concluir aqui. Era impossível ao homem se salvar. Não tem jeito. Se for esperar o homem mesmo se salvar, produzir a sua salvação, acabou. Porém, agora, o que vai acontecer? Olha o que diz aqui no verso 4. As 2 primeiras palavras do verso 4 de Efésios 2 é o seguinte: mas Deus. Quando o homem já estava morto, então teve que entrar Deus na história. E ele começa a falar do estado depravado do homem. Entretanto, porém,
história. E ele continua dizendo: mas Deus, diante de tudo isso que vocês ouviram, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por conta do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus teve misericórdia de nós. Você sabe o que significa misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é não dar a alguém aquilo que o castigo que ela merece. Por exemplo, alguém merece um castigo e eu, em vez de dar esse castigo, essa punição, eu perdoo essa pessoa. Então isso é misericórdia. Grave isso. Misericórdia é não dar o mal àquele que merece o mal, mas é perdoar. Isso é misericórdia e é isso que Deus teve para conosco. Deus foi rico em misericórdia para conosco. Louvado seja Deus. E o que levou Deus a usar essa grande misericórdia dele? Paulo prossegue dizendo: foi o grande amor com que ele nos amou. Todos vocês sabem de cor João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Prova do amor de Deus para conosco é que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ele fez isso mesmo que não. Deus nos amou, mas Ele não me amou porque eu era bonitinho, eu era cheiroso, porque eu tinha um bom papo. Não. Deus me amou e amou você, mesmo não havendo nada em nós que fosse digno disso. Não há nada no ser humano que o faça digno de receber o amor de Deus. Você sabia disso? Deus nos ama porque Ele mesmo, a sua essência é amor. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, disse João. Ele nos ama não porque haja nada em nós digno do seu amor, mas Ele nos ama porque Ele é o próprio amor. Por amor dele mesmo, Ele nos ama. Por si mesmo, Ele é amor. E esse amor que Ele é, o fez usar de misericórdia conosco e levou Ele a nos vivificar, a pegar aquele zumbi, aquele morto vivo e o restaurar, a pegar aquele Lázaro que estava dentro da tumba morto e dizer: Lázaro, saia para fora. E aquela carne que estava toda podre voltou novamente ao seu estado natural. O Espírito veio sobre ele e ele se levantou e saiu e foi de encontro a Jesus. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Pega o homem que não tem forças em si mesmo, que não tem capacidade, e o levanta e o conduz até Cristo. Louvado seja Deus. Nenhum homem é capaz de ir até Deus por si mesmo. É o Espírito Santo que vai lá, convence do pecado, da justiça e do juízo, e pega na sua mão e te traz na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. É isso que Ele faz, irmãos. Para o quê? Para que agora vivos e não mais mortos possamos ouvir ao seu chamado ao arrependimento e sermos salvos pela graça. Agora vamos fazer um paralelo entre essas duas palavras. Misericórdia é não dar a você o castigo que você merece. Agora, graça é dar a você aquilo que você não merece. Prestou atenção? Misericórdia é não dar a você o que você merece, que é o inferno. Graça é dar a você aquilo que você jamais iria merecer, que é o céu. Olha o paralelo. Ele usa de misericórdia, não nos condenando, e usa de graça, nos dando o dom da salvação, nos dando a vida eterna. Então Ele usa de misericórdia, não me mandando para o inferno, e usa de graça,
dando a mim aquilo que eu jamais iria conseguir. Graça é favor imerecido. Louvado seja Deus. É isso que Ele fez por nós. O fundamento da nossa salvação é o amor de Deus e a misericórdia de um Deus que graciosamente nos dá vida. Que, como Ele ressuscitou Cristo, Ele também nos ressuscitou. Você sabia disso? Você que é crente, você está unido misticamente com Cristo. Como é isso? Assim como Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, da mesma maneira, Deus, pelo Espírito Santo, te ressuscita, estando você morto em pecado e delito. Assim como você passa pelo mesmo processo que Jesus passou. Primeiro, o Espírito Santo te ressuscita, como Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, então, foi sepultado em seguida. Da mesma forma, depois o Espírito Santo sepulta a nossa velha natureza. É isso que simboliza o batismo, o sepultamento da velha natureza. Então, nós morremos para o pecado. Para o pecado, nós que estávamos mortos no pecado, morremos para o pecado. Então a velha natureza é sepultada, então ressuscitamos agora, não mais no pecado, mas agora ressuscitamos para viver longe do pecado e para Deus. Aqueles que estavam mortos no pecado, agora estão mortos para o pecado. É isso que o texto diz, louvado seja Deus. Romanos capítulo 6, versículo de número 11. Assim também vos considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E como Cristo ressuscitou, você vê aqui, assim como Cristo morreu, nós morremos para o pecado. Assim como Cristo foi sepultado, a nossa velha natureza é sepultada. Assim como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos em novidade de vida. E assim como Cristo subiu aos céus e se assentou à destra de Deus, nós também um dia nos assentaremos lá. Estamos unidos com Cristo, tanto na sua morte, tanto no seu sepultamento, tanto na sua ressurreição, como também na sua ascensão. Estamos unidos com Cristo por toda a eternidade. Eu ia falar, é um casamento, mas não é aquele casamento que você fala até a morte nos separe, porque não vai ter morte, é para todo sempre. É como os contos de fadas, só que de verdade, e viveram felizes para sempre. Louvado seja Deus. É um conto de fadas, só que esse agora é verdade. Viveram felizes para sempre na eternidade. A noiva, a igreja, com o noivo que é Cristo. Como Cristo se ressuscitou e se assentou à destra de Deus na glória, também fomos ressuscitados espiritualmente e seremos fisicamente. E temos igualmente nosso lugar ao lado de Cristo nos lugares celestiais, para que isso demonstre em todos os séculos que hão de vir a imensa grandeza da sua graça. Para que todas as gerações, para sempre, vejam quão misericordioso, gracioso e amoroso é esse Deus, o Todo-Poderoso. Concluindo, porque pela graça sois salvos, pela graça, favor imerecido de Deus, através da fé, quando cremos, então somos salvos. E o que ele prossegue? Isso não vem de nós, não podia vir, estávamos mortos. É um dom. O que é um dom? Dom é uma dádiva, é um presente. É um dom de Deus. Porque por obras não é possível ser salvo. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Isso é impossível. Olha o que Isaías 64 diz o seguinte: se juntar todas as justiças do homem, são como trapos de imundícia. Então o homem jamais pode justificar-se a si mesmo. Então Deus, pela graça, mediante o sacrifício de Cristo, o justifica. Então o ressuscita
e o capacita agora a viver em novidade de vida e não mais no pecado. E ele diz no verso 10, concluindo: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E agora que fomos ressuscitados, nós que estávamos mortos, Ele preparou uma missão especial para nós. Agora que nós estamos mortos para o pecado, vivos para Deus, Ele preparou um caminho para nós, como diz aqui no verso 10, um caminho de boas obras, um caminho de santidade, um caminho de entrega no altar dele. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, porque ninguém mereceu, ninguém fez por onde. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito: eu pude, mas Cristo pôde por mim. Louvado seja Deus. Ele preparou, Ele fez tudo isso para que hoje a gente possa andar em novidade de vida como a gente anda aqui hoje, para que hoje a gente possa ser soldado de Cristo. Louvado seja Deus. Para que hoje a gente possa ser soldado de Cristo, Ele fez isso, todo esse processo de salvação. Então, medite nisso, para você estar aqui hoje. Quanta coisa Deus não fez. Te pegou lá, morto em seus delitos e pecados, no pecado. Ele te mata para o pecado, sepulta a sua velha natureza e te ressuscita em novidade de vida. Um novo nascimento, então. Se aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele te ressuscita para andar diferente como soldado de Cristo e te faz assentar do lado dele nas regiões celestes. Você é um soldado de Cristo. Hoje você está aqui à disposição do seu Senhor. E um dia todos nós, como estamos aqui batendo continência para o Senhor, um dia estaremos lá nos lugares celestiais em Cristo Jesus e bateremos continência para o capitão da nossa salvação, Jesus Cristo o Senhor, e para o general de guerra e arquiteto da salvação, Deus o Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos esses soldados. Em breve vocês estarão dispensados por hoje. Deus abençoe.